Mas eu penso assim, como é que eu levo um martelo do Thor destes por uma parvoíce destas, não é? E Num andam aqui campeonato amador. no campeonato amador, e andam aqui pilotos, pá, que são os astros do desporto, com coisas destas e as penalizações é uma long lap. Mais um fim de semana, mais uma semanita com muita corrida, né? Muita corrida. Muito acontecimento, muita coisa para falarmos. E né? não foram corridas fáceis. Não foram, de todo, de todo. Com muitos episódios aí caricatos, outros não tanto, né? Mas já vamos falar sobre isso. Portanto, começamos aqui talvez pelo Mundial Feminino, o que é que achas? Sim. Sim. Portanto, tivemos lá a nossa Madalena Simões, pela primeira vez a abrir o campeonato, né? O campeonato feminino que pela primeira vez se iniciou em Assen, né? Foi este fim de semana onde a caravana de Superbike esteve, circuito de Assen. Portanto, na corrida 1 tivemos Maria Herrera, Beatriz Nela em segundo e terceira Sara Sanchez. E a nossa Madalena ficou em 21º. Isto também é o campeonato para ela ganhar ou arrancar, conhecer circuitos, exatamente, conhecer acima de tudo a maquinaria que tem, não é? Que não conhece os limites do material. Isto, digamos que este primeiro ano é um primeiro ano só de consistência, de projeto a desenvolver, de aprendizagem, mesmo assim. Mas eu acho que é uma questão de vou arriscar um bocadinho, mas 3 corridasitas. Achas? E se chegar a circuitos favoráveis, que com certeza que vai acontecer. Ok. Esperemos que sim, claro que sim. A Madalena dá um passo mais notório em frente. Ela que até, inclusive, teve na sexta-feira, acho que sofreu uma queda, mas felizmente não teve consequências, porque continuou o fim de semana. E então na corrida 2 tivemos quase a semelhança da corrida 1, exatamente. Podi foi igual, só sofreu aqui o primeiro e o segundo lugar, que passou a ser do primeiro lugar da Beatriz Nela, segundo Maria Herrera e a Sara Sanchez, mais um terceiro lugar, e a nossa Madalena em 23º. E posto isto, entretanto no campeonato aqui feminino houve uma coisa que também aconteceu no MotoGP, a gente depois já havemos de falar sobre isso, mas que houve uma queda de uma piloto, neste caso, uma piloto feminina, e eles não deram bandeira vermelha. A piloto a ser assistida, ainda com mota na pista, ou seja, eles estavam a recolher a mota e os pilotos ali a passar em cima do corretor. Eu acho que os Race Directions andam um bocadinho desde o Zuma, ou de vendas nos olhos, mas depois o que interessa é a pressão dos pneus. Exato. Ou, não sei. Exato. É algo de incrédulo. Uma coisa é acontecer isto num campeonato amador. Exatamente, eu queria dizer. Campeonato amador, se calhar aceitaria, não se aceitaria, mas pronto. Porque se compromete muito a segurança. Com certeza. Pronto. Mas é algo surreal, porque não estamos a falar da segurança só do piloto que está no chão, estamos a falar dos que estão a correr e estamos a falar de todo o suporte que está por trás. Exatamente. Porque se tivermos comissários, se tivermos um médico envolvido, vou ser sincero, não é um bocadinho de foam de parede que eles põem lá que vai proteger um embate de uma moto aquele faro de palha exatamente, que vai fazer diferença. Eu não confio muito. Além disso que se houver uma queda exatamente naquele momento, naquele setor, eles não têm mais equipas para dar assistência, né? Que aquela equipa já está ocupada. Tem que abandonar os outros postos dos comissários para ir lá dar o apoio. Pois, mas que vem de um posto mais longe. Exatamente. Quer dizer, as regras de segurança não estão a ser cumpridas. E não houve nenhum percalço, não houve nenhuma situação desagradável, mas um dia... Com as críticas que houve publicamente, e eu acho que isto também se vai manifestar por mais jornais no mundo, especialmente a Sky, que é algo com mais mediatismo no motociclismo, eles também referiram a estas situações. Acho que é algo que a Dorna vai abrir o olho e ter mais atenção. Exato. Porque se assim não for, há de haver um dia que o azar vai chegar. Exatamente. Não queremos, mas vai chegar. Exatamente. E são coisas que é a segurança dos pilotos e a segurança de seres humanos, né? Não só pilotos, porque como tu disseste bem, é uma estrutura, é comissários, é equipa médica, é tudo.
Não se brinca, não se pode facilitar, não é? Eu se estivesse num Race Direction, uma coisa era estarem a retirar a moto e os pilotos estarem a chegar, estar a dar uma bandeira vermelha, pronto, a amarela mantinha-se. Outra coisa é algo sistemático, pragmático, porque eles têm que comunicar ao Race Control o que é que se está a passar. Se está lá um piloto caído, se não tem capacidade de retirar e manter condições de segurança na pista, pá, a bandeira vermelha tem que ser mostrada. É chato, mas tem que acontecer. Exatamente, acho que sim também. Portanto, posto isto, temos aqui à geral Beatriz Neila em primeiro, isto é, porque Neila e Herrera, como fizeram ambas um primeiro e segundo lugar, estão empatadas com 45 pontos. Sara Sanchez, como fez 2 terceiros lugares, está em terceiro lugar no campeonato com 32 pontos. A nossa Madalena, claro, não pontuou. Ainda não conseguiu pontuar. Ainda não conseguiu, mas vai conseguir chegar o dia. Exatamente. Passamos assim então para a Express Sport 300. Como tivemos lá a participação do nosso Tomás Alonso. Exatamente. Este fim de semana não lhe correu nada bem, infelizmente. Circuito difícil, com chuva, é assim muito complicado. Claro. E não foi um circuito também que ele já tenha rodado, é a primeira claro, vez. Foi a primeira vez, exatamente. Portanto, mas acho que da primeira corrida até foi uma boa prestação, né? Exatamente. 17º lugar. Exatamente. Mas ele que sofreu um toque. na última volta e o que fez perder bastantes lugares, infelizmente, porque ele até, salvo erro, chegou a estar no 7º lugar. Até um lugar bastante respeitável naquela categoria. Mas sofreu um toque e o que o fez ali arredar bastantes posições. Portanto, na corrida 1 tivemos vitória para Buis. Teve imparável em casa, né, o piloto neerlandês. Em segundo lugar tivemos o nosso turquinho, Humberto Maé, né, mais conhecido por Turquinho. E em terceiro lugar o Garcia, Júlio Garcia, acho que é Júlio Garcia, né? Exatamente. Como dissemos, em 17º o nosso Tomás Alonso na corrida 1. Com o infortúnio. Exatamente. Para a corrida 2 tivemos mais uma vitória de Buis. Segundo lugar, Salvador. E o terceiro lugar, o Daniel Mogueda. Que é o colega de equipa do Tomás Alonso. Exatamente. Parelha com o Tomás Alonso. Portanto, moto ganhadora e competitiva ele tem. Sim. Portanto, também não é falta de material. Na corrida 2, infelizmente... Exatamente. Infelizmente o nosso Tomás Alonso caiu. Teve uma quedazita. Nós até postamos lá a fotografia no Facebook, no Instagram do capacete. Ficou ali bem tocado, mas felizmente fez o trabalho dele, né? Está lá para isso. Exatamente. Fez o trabalho dele. Nunca queremos que chegue a hora, mas está lá para isso. Exatamente. E posto isto, o dia de hoje que a gente grava, eu à tarde, não sei se tu viste isso, eu vi que porque o Turquinho é que ou seja, o Humberto Maia, vamos falar assim, sim. É que cortou a meta em terceiro lugar, mas sofreu uma penalização porque ele sofreu um toque de 2 pilotos e passou por cima da escapatória e foi penalizado, o que lhe deu o 7º lugar. Ao dia de hoje, eu vi à tarde que essa penalização tinha sido retirada e o que lhe dá o 3º lugar do pódio. Pronto. Ok? Portanto, confirmem se isso é verdade, mas eu quase tenho a certeza que foi isso que vi. Confesso que vi assim por alto e li assim um pouco na diagonal, mas quase certeza que foi isso que aconteceu. Bem, eu tenho aqui na classificação oficial, pelo menos no result, que o Maia se mantém com o 2º lugar. Portanto... Com o segundo, mas isso estás a falar da Race 1, estou a falar da Race 2. Vá lá, o que é que aparece na Race 2? Na Race 2. Confirma lá já agora. Confirma ainda a 7ª posição. Ainda dá? Mas pode vir a sofrer a alteração. Ok. Ok, está bem. Muito bem, carece então aqui este de confirmação, exatamente. Também não quero estar a enganar ninguém, mas confesso que vi isso. Posto isto, classificação geral, vamos lá. Buis com 75 pontos. Jeffrey Buis que já ganha aqui mais uma vantagenzinha. Exatamente, está fortíssimo. Júlio Garcia 61 pontos, segundo lugar para ele. E em terceiro lugar o Bená Fernandes com 60 pontos.
Ainda está aqui, ainda há muito ponto aqui também Para disputar. para disputar, exatamente. Isto sempre, que é sempre uma categoria, como a gente fala sempre, que muito, muito acerrada, muito competitiva. É o Moto3 sem protótipos. Exatamente, exatamente. É uma Moto 3 com motos de rua. Exatamente. E posto isto, passamos então aqui para as Super Sport 600, que de 600 cada vez tem menos. Não é? Super Sport 900. 900/600 ainda. Assim, 600 ainda temos lá a Honda. 600 RR. E a Triumph. Sim. É só que a Triumph Não, já a Triumph utiliza não. a 765. É É o 765 que é o motor do Moto 2. Pronto. Mas basicamente Agora, é só... se não te quero mentir, Tens não, a Kawasaki ainda. temos A a 636. 636. Exatamente. Pronto. Mas também acho que é só uma ou duas já. Temos, depois, Há também é um pouquinhos. bocadinho normal. Exato. A moto tem vindo a perder um bocadinho de estofo. Exatamente. Mas depois na Race 1, ou seja, na corrida 1, mais uma corridaça para o Bob Schneider. Está fantástico, está muito forte. A MV Agusta também está ali a mostrar muito andamento. E ele está a conseguir tirar ali muito. Ele que admitiu isso, fez umas declarações a dizer que finalmente tem a moto como quer e com bastante velocidade em curva. Portanto, tivemos assim corrida 1, Bob Schneider, Manzi, mais um segundo lugar, que é o homem dos segundos lugares. Parece o Alex Marques. É o Alex Marques das Super Sports. Exatamente. Aqui ninguém lhe pode dizer que ele não está a ser regular, não é? Segundo lugar, portanto, para Manzi. Cannon Chu faz o terceiro lugar. O Cannon Chu este ano também está ali a lutar por vitórias e por pódios. Também está-se a demonstrar muito rápido. Na corrida 2 tivemos precisamente uma vitória para o Cannon Chu, para o turco. Segundo lugar, Manzi, claro, exatamente. E o terceiro lugar para o Bob Schneider. Isto basicamente foi só inverter aqui o pódio do primeiro para o terceiro, do terceiro para o primeiro, e ficou tudo igual. Portanto, tivemos assim, à geral, temos Manzi em primeiro com 125 pontos, à conta dos segundos lugares todos que já fez. O homem é assim, se fores ver, ele errado não está. Sim. Ele, se mantiver consistência, os outros vão fazendo uma vitória ou outra, ele não precisa dela. Eu arrisco-me a dizer que se ele fizer todos os segundos lugares, que é campeão do mundo. Campeão do mundo, exatamente. Eu arrisco-me a dizer que... Portanto, temos assim depois em segundo lugar o Bob Schneider, que já ascendeu assim ao segundo lugar com 111 pontos. E no terceiro lugar ainda temos o nosso o Tom Budemos com 84 pontos. Muito bem, passamos assim então para as Superbikes. Superbikes com infelicidades. Com muitos episódios conturbados, digamos assim. Mais para uns do que para outros. Começamos na Race 1 de... O Toprak levou um banho de bola. Exatamente. Uma Honda que está imparável na corrida 1, com quinto e com sexto lugar. Exatamente. Muita coisa a acontecer. Bulega sai vitorioso na corrida 1, com Locatelli no segundo lugar. Exatamente. E Petrucci no terceiro, a conseguir meter Toprak no bolso nos últimos instantes e a afastar-se. Toprak teve aqui falta de moto, dizem que foi um engano de tire management da equipa. Sim. Ou seja, de escolha de pneus e depois também gestão durante a corrida. Acho que temos a realçar aqui o pódio. É um bocadinho não convencional ter ali o Petrucci, mas eu acho que da corrida o que temos a ressalvar mesmo é o Lecona e o Vieres. Então, 26 lugar. Isto está a ser brutal. Eu estou a adorar ver a Honda outra vez ao topo, especialmente nas Superbikes. Esperemos que se calhar não faltará muito tempo até que vejamos já uma Honda num pódio. Sim, acho que é questão mesmo de... E não é só Superbikes. Atenção. Sim, exato. A gente já lá vai chegar. Já lá vamos chegar. Mas a Honda realmente, tanto numa categoria como na outra, deu aqui um passo bastante grande. E está-se a demonstrar bastante competitiva. E está um pé firme. Não estamos a falar... Não é uma corrida ou outra, exato. Tem vindo sempre a manter a consciência durante as corridas. Espero que assim se mantenha. Exatamente. Porque é sempre bom trazer qualidade através da construção e não pelas regras que, por exemplo, estão a impor nas Superbikes. Estávamos a falar agora do fluxo de débito de combustível nas motas, que
este fim de semana em específico foi penalizada a Ducati e a BMW. Pronto. Ao que falámos há bocado em off, e para vos dar também a conhecer, pelo menos acho que da nossa opinião que estamos em sintonia, acho que isto deveriam de fazer classes também para as superbikes, apesar disto não serem protótipos, mas levam ali um bocadinho de peças. Claro, embebe um pouco da tecnologia, né? Exatamente. Do conhecimento. Acho que havia equipas que deveriam poder ter, ou seja, neste momento, por exemplo, a Yamaha, que tem a super concessão, eu jogo isto para todas as marcas, à exceção, por exemplo, da Ducati, devido ao número de motas e ao histórico que tem tido nestes últimos anos, e à BMW, porque a BMW foi campeã do mundo. Mas de resto, todas as marcas deveriam de carecer de super concessão, por forma a trazer a competitividade ao campeonato, e não estagnar, por exemplo, o campeonato com estas coisas que têm vindo a acontecer, ou seja, tirar rotações de umas motas e deixar outras aumentar, fazer a relação peso-potência à moto, porque isto são tudo coisas que advêm, ou seja, as rotações da moto, se eu tiver uma moto, se for legal, se eu tiver uma moto que faz 25 mil rotações e a tua só consegue fazer 17, é porque a minha construção está muito aprimorada e a tua não consegue ter tão aprimorada. Eu não devia de ser retirada a vantagem à minha construção porque não estás a conseguir chegar lá, entendes? Daí é que eu digo, deviam, ou seja, este projeto, o meu, dá 25 mil rotações e basicamente o que tu queres dizer é mais. Em vez de limitar quem está melhor, dar mais melhorias para trabalhar, mais melhorias para evoluir aos menos capazes, por assim menos dizer. Capazes, exato, menos evoluídos, digamos assim. Pronto. Ok. Eu acho que faz todo o sentido. Além de que um peso-potência também é algo que não me faz, ou seja, na minha ótica, não me faz espécie. Porque eles, mal ou bem, vão arranjando soluções. Mas também acho que não seja uma solução conivente. Ou seja, se temos um piloto que é baixo e que é leve, é algo que ele vai aproveitar. Porque, ou seja, um piloto leve também sofre muito, e já falámos isto até. Sim. Pronto. No controle da moto, por exemplo, o Toprak brinca muito com a moto, mas o Toprak é uma pessoa extremamente alta, por isso é que ele brinca daquela forma com a moto. Ele tem à vontade e é uma pessoa possante em cima da moto a fazer o que faz. Por isso é que isso acontece. Não só, ele também tem qualidade, não é só sermos altos que sabemos andar de moto, atenção. Mas pronto, era só referir isto aqui, sim. Também não massacrar muito a conversa. Exatamente. Tivemos assim na sprint, tivemos vitória para o Toprak, um Sam Lowes em segundo lugar e um terceiro para o Bautista, que fez aqui um pódiozito. Corrida 1, Sam Lowes e Bautista, mais uma vez o Bautista. Vou usar a infame frase do Stoner. Parece que a ambição superou o talento. Desta vez tocou ao Lowes. Foi ao Reading em Portimão, agora foi ao Lowes. Vamos ver qual é que é o próximo britânico. Exatamente. A ser vítima. Como falaste há bocado, o Belega abandonou com problemas técnicos. Não se sabe ao certo que tipo de problemas foram esses. Muito triste. Mas só assim é que o Toprak conseguiu vencer, porque o Belega, mais uma vez, já ia embora, já ia na vidinha dele, já na vida dele, e já ninguém o apanhava. E pronto, esse foi um dos infortúnios, né? Na Race 2 tivemos uma vitória para a Yamaha, surpreendentemente. Super loca. Exatamente, grande loca. Já merecia também, já tem já 4 anos pelo menos de Yamaha tem. Acho que o Nicolo Canepa fez mais festa do que ele. Exato. Exatamente, este ano o Nicolo Canepa faz parte da estrutura ali da Yamaha. Um coach e tal, aquelas posições agora que se tem. É um piloto de muita bagagem. Atenção, sim, que também tem, é verdade. O pessoal ouve Canepa, já foi um piloto de MotoGP, já foi um piloto de Superbike, já teve no Mundial de Endurance. Exatamente. Já tem muito quilómetro em cima. Sim. E também dá ali de certeza um bom contributo. Tivemos assim a vitória para Locatelli, segundo Bautista, e o terceiro um Gardner que anda desaparecidíssimo. Finalmente fez aqui uma aparição com o seu terceiro lugar e a trazer a Yamaha da GTR
ao terceiro lugar. Tivemos assim o Toprak em oitavo lugar. Ainda a ser ultrapassado por Lecona na última volta. É verdade, uma corrida mesmo de frente para trás, completamente. Sim. Sempre a perder lugares, sempre a perder lugares. E atenção que é de referir, por exemplo, que não referimos aqui na Race 2, não sei se sabem em casa, mas podemos realçar, na Super Pole Race influencia o lugar de partida para a Race 2. Sim. O Bulega arrancou de 10º, Exato. teve a liderar a corrida e ali a ganhar a corrida. Pronto, mais uma vez teve um infortúnio técnico. Exatamente. Ainda não se sabe, nem eles vão revelar tão pouco o que se passou. Provavelmente bastante triste o que aconteceu, mas pronto. Mas estamos a falar um arranque do Bulega de 10º, uma corrida de para a frente. Recuperação espetacular. Sim, mas a dar segundos. Sim. Não foi só para a frente, ele foi a dar segundos. Exatamente. E uma batalha constante depois ali entre Locatelli e Bautista, até o Locatelli conseguir sair por cima e distanciar-se. Pronto, e como disseste, o Toprak foi literalmente de frente para trás. Exatamente. Não, foi engolido completamente. Foi o Bulega de trás para a frente e ele de frente para trás. E ao contrário do que aconteceu na Race 1, que tivemos duas ondas a fazer quinto e sexto, na Race 2 tivemos Bimota a fazer quinto e sexto. Exatamente. Grande corrida de Bassani e do Alex Lowe. Do Alex Lowe, exatamente. Bassani que também caiu na corrida 1 e estava a fazer uma grande corrida. Exatamente, sim. Caiu mesmo nas últimas curvas que caiu pela última volta. Sim, exatamente. Estava ali a fazer também uma boa recuperação. Esperemos que a Bimota também consiga trazer esta consistência que a Honda está a conseguir trazer, para trazer também mais competitividade aqui à frente. E a gente, como a gente diz sempre, gostamos de ver muitas motas, né? Nós Quanto mais queremos melhores. ver sangue, exatamente, mas que não se alejem. Exatamente, a gente quer ver a escaramuça lá à frente, ultrapassagens. Coisa que vimos muito no MotoGP, não é verdade? Finalmente, mas a gente já lá chega. E como disseste muito bem, na Race 2 tivemos mais um abandono para o Bulega, com problemas técnicos. Enfim, não se sabe o que é que foi ao certo, nem sei, provavelmente nem saberemos. Mas é muito frustrante. É muito frustrante. Quando se faz uma corridaça daquelas, já com como... a concorrência completamente a anos de luz. E ele continua a liderar o campeonato. Exatamente. É isso que... Fora se tivesse feito o trabalho sem infortúnios na Super Pole, mais a corrida 2. Ele claramente este ano... Já tinha ido embora. Claramente é mesmo... Eu vou pôr as apostas aqui, porque agora não me recordo a 100% do que disse da aposta das Superbikes, mas eu aposto no campeonato de Bulega. Acho que a gente dissemos entre Bulega e Toprak. Acho que foi por aí. Pois, mas eu agora aposto mesmo da maneira como isto anda. Acho que até foi para o Toprak. Ainda antes de sair aquela situação do chassis e tal. Sim. Dissemos que era o Toprak. Exatamente. Mas pronto. Então dou o braço a torcer agora. Mas sim, seja para o Bulega ou Toprak, há de ser... Não há de ser para mais ninguém. Duvido. Dificilmente será para outros. Mas o Bulega realmente está num momento de forma muito bom. Posto isto, Bulega no primeiro do campeonato, na geral, como disseste, com 136 pontos, Toprak 115 e Locatelli ascende assim ao terceiro lugar da geral com 107 pontos. E encerramos assim as Superbikes e o... Em Assen está fechado. É Assen, exatamente. Agora temos de ir até o outro lado do mundo. Vamos assim para o Qatar. Para o Sul. Exatamente, para o Médio Oriente, para o Qatar. Começamos aqui já pela categoria mais baixa, Moto 3. Tivemos uma pole position com o Yamanaka, que este fim de semana mostrou... Aliás, ele já tem vindo a ter mostrado bastante Os dois japoneses, rendimento. tanto ele como o Furusato, Exatamente. São pilotos de extrema qualidade. E é bom para o Japão voltarmos a ver... Sim. Sempre gostei muito de ver japoneses, fui muito fã de japoneses. Quer dizer, agora... Norel Kiabe, Okada... Agora temos o que nos deixa de água na boca no MotoGP. Ogura, maravilha. Mas sim, pole position, como já disse, para Yamanaka. Primeiro, Kelso em segundo e Rueda em terceiro. A corrida terminou então com a vencer com a vitória, aliás, com o Piqueras. Unha Negra. Furusato em segundo a 9 milésimos, foi que é unha negra. Um piscadolhos. É que nem é isso, ainda estás a pescar e já passou. Exatamente. E o Yamanaka a 42 milésimos de segundo. Portanto, tudo muito
Moto 3 a ser Moto 3, exatamente. Moto 3 a ser Moto 3, É o tudo ali clássico. muito cerrado, mas realmente foi mesmo ali eu vi a corrida e foi mesmo uma última volta ali de loucos. Aquilo é sempre. Aquilo, se alguém respirasse um bocadinho mais fundo, metia peso, ficava para trás. É sempre uma coisa muito emocionante de se ver. O Rueda não terminou, caiu. E E dá assim a liderança do campeonato, agora estava-me a faltar a palavra, a liderança do campeonato ao Piqueras, que foi o vencedor da corrida, ficando assim a geral lá com 67 pontos para Piqueras, Rueda 66 a 1 ponto e Kels a 41. Kels também, a pouco e pouco, não ganha, mas também anda ali nos lugares de pódio, vai fazendo o campeonato boas corridas, ainda está na corrida ali também, não está longe. Ainda há muitos pontos para. E atenção que o Moto 3 pode vir o homem de 10º lugar e ser campeão do mundo. Exatamente, o Moto 3 é sempre a cartada. Aquilo eles pegam num molho de folhas. Exatamente. Quem vai ganhar? E o que ficar em cima da mesa, voltado para cima. Exatamente. E é assim. Vamos assim para o Moto 2. Pole position para Manu Gonzalez. Segunda posição para Jake Dixon. E terceira posição para Canet, da grelha da primeira fila. Na corrida tivemos a vitória de Aron Canet, né? Com o teu piloto de eleição. Com um arranque que me fez ali morder todo. É verdade, fez ali um arranque, levantou a roda e tal. Sai-me em cavalo, a moto engasga-se toda, perdeu ele tenta muitos lugares. Se não me engano, chegou a estar ali em 12º, 13º É capaz, lugar. sim, é para aí. Eu não consigo precisar, mas sei que perdeu muitos lugares. E o que é isto não me está a acontecer? Fico para trás outra vez. Mas muitos pronto. lugares e fez uma corridaça ali de recuperação. Entretanto, ele lá se lembrou que sabia andar de moto e conseguiu arrancar ali a vitória. Segundo lugar para Denis Onchu, também uma boa corrida para o Denis Onchu. É estranho. Exato. É estranho vê-lo aqui. Exatamente, é verdade. Mas pronto, isto o Moto 2 anda a ficar um bocadinho à semelhança do Moto 3, tudo pode acontecer. É verdade, mas assim é que é bom, assim é que a gente gosta, sim. A gente gosta destes imprevisíveis. Imprevisibilidades. Exatamente, isso, obrigado. E o terceiro lugar da corrida para Manu Gonzalez. Manu Gonzalez. Temos de realçar aqui, pelo menos, o quinto lugar, Diogo Moreira. E eu ia também realçar, antes disso, o quarto lugar, o Algado. O Algado está maluco. O Algado está maluco. Eu estou... Pronto, continuo à espera que o Alonso venha, mas... É que, além de ter acabado em quarto, está em quarto no campeonato. O Rookie. E não está longe, ele está na corrida. Por falarmos isto, o Jake Dixon com a queda, durante a corrida. Exatamente, à semelhança do que aconteceu com o Rueda. Do Rueda, exatamente. Agora estava a olhar para o Piqueras, não, para o Rueda, exatamente, perdeu a liderança. Jake Dixon entrega a liderança ao Aron Canet. Aron Canet, exatamente. E agora é que as coisas vão começar a ficar complicadas. Será que é este ano? Do Canet? Será que é o ano do Canet? Espero bem que sim. Porque o do Dixon também está para chegar há muito tempo. Vamos ver. Mas, como disseste, o Diogo Moreira, que exatamente é um quinto lugar, também uma belíssima corrida do Diogo Moreira. Esperemos que ele consiga trazer-nos aqui também lugares bons, né? E lutar por pódios, porque também talento não lhe falta de certeza. Ele é um piloto belíssimo, muito talentoso. Senão não lá andava. Sim, exatamente, mas também há alguns que não, enfim. Haja dinheiro. Enfim, exatamente, pagam para andar lá. Como disseste bem, Dixon não terminou. Ascende assim ao primeiro lugar da geral o Aron Canet com 71 pontos, Manu Gonzalez com 61 pontos, Jake Dixon desce para terceiro com 59, o Algado, lá está, Rookie, 36 pontos no quarto lugar, eu acho que é muito bom e é de louvar. Entretanto, o colega dele que prometia tanto nem se vê. Eu já disse, também não tem. Teve a lesão para a época, complica um bocado as coisas. Mas sabes que. Mas não estou a tirar mérito ao Algado, atenção, muito pelo contrário. É muito raro um piloto chegar ao Moto 2 e, desde que me lembro, é muito difícil um piloto chegar ao. Sim, recentemente só o Acosta. E depois atrás, mas talvez... o Acosta mesmo assim só foi campeão no ano a seguir. Sim, mas no primeiro ano também andava ali pódios e tal. Mas foi um... Pronto, é o Acosta. Porque tirando o Acosta não me recordo assim de um piloto que tenha chegado e feito furor no Moto 2. Talvez
tenhas que regressar assim, talvez ao Marco de Marques, talvez. Não sei, já não me E o recordo Marco, muito. e o Marco na sua primeira época também não fez muito. Eu não me recordo assim. Mas sim, temos que regressar uns anos Sim. largos. Sim, posso, se souberem algum piloto que nos esteja a Estou-me a escapar, tentar mas lembrar não... estou-me a tentar lembrar do Reading. Por acaso acho que o Reading foi. Não me recordo. Sinceramente não me Mas recordo. agora também não consigo confirmar. Mas Não me pronto. Lembro-me que a época do Reading também foi muito forte. Mas na altura também havia Zarcos, etc. Mas pronto. E a maquinaria também era diferente. Sim, claro, não tem nada a ver com o que há agora. Agora, enfim, é tudo Já é tudo muito diferente. protótipo. Sim, é isso que eu queria dizer. Sabes que a Moto 2 para mim é o que separa o trigo do joio. E o que é que eu quero dizer com isto? É aquela categoria que separa aqueles pilotos que se adaptam e que conseguem andar em protótipos e os que não, e o que não conseguem. Falámos disso há bocado. Não sei se és da mesma opinião, se não com a és. situação mas... do Toprak, que podemos abordar aqui muito rápido. Sim, Fala-se de o Toprak ter duas possibilidades de contrato. Uma delas é assinar pela Honda HRC. há 3 possibilidades. Três, sim. Três. Uma delas passa pela Honda HRC e, ou seja, ao que percebi, passar primeiro pelas Superbikes, tentar desenvolver a moto ao máximo e ter um projeto no pedestal, por assim dizer, e ter depois a oportunidade de ingressar para o MotoGP através da Honda. Era o que eu falo. E da Yamaha fala-se de uma prima para a Mac para substituir o Miller, e fala-se de uma renovação na BMW. Eu, se tivesse estas três propostas, claro que eu queria sempre ter a oportunidade de ser piloto de MotoGP. Agora, ter o discernimento, que é difícil, e eu gosto de dizer isto confortável. Eu não sou ninguém, muito menos ando perto do que o Toprak anda, mas o Toprak de longe que é piloto para ser piloto de protótipos, porque não é um piloto de base de protótipos. E estamos a falar, um MotoGP não é um MotoGP de 2012, estamos a um MotoGP de 2025. É muita coisa. Uma própria Moto 2, que era o que tu estavas a falar, o trigo do Joy. O Bulega, bola. Moto 2, miau. Não conseguiu fazer nada. E entretanto é um monstro em cima de uma Ducati nas Superbikes. Tens vários exemplos sobre isso. Sim, posso trazer Tens mais pilotos. O campeão, que foi campeão 2 anos pela Ducati, na Super Sport. Estava a faltar o nome. Espanhol? É espanhol, não é? É espanhol. Sim. Adriano Huertas. Exatamente. Pronto. Também andava lá e não fazia nada. E agora voltou. Pois? E onde é que ele anda? E anda lá em baixo. Pronto. E o Adriano Huertas é um excelente piloto, atenção. Só que lá está. É assim, há pilotos que são pilotos de protótipo para este Mundial. Há pilotos que são pilotos Mundial Superbikes. E acho que é onde se vai enquadrar. É o que não quer dizer que sejam menos pilotos que os outros. Atenção, vamos falar da superforma do Bautista na Ducati, quando teve a hipótese de ir a Aruba fazer uma corrida como o MotoGP em Misano, no circuito em que ele dominava, era dono e senhor Ele depois do circuito. veio dizer que estava lesionado Estava e tal. da cabeça. Pronto, enfim, não, para mim foi uma desculpa porque ele... É triste, ele não precisa de vir fazer isso. Mas tu tens vários N de casos desses. Claro, N de casos desses. O único piloto que eu... E viu-se por acaso, deram essa hipótese, mas teve muitos anos parado e fora do protótipo, foi o Yannon. Porque o Yannon era um monstro de piloto de MotoGP. Só que afastaram-no da competição. Teve aquela paragem toda, ou seja, de contacto com a tecnologia, que foi avançando a passos largos até onde hoje está. Mas atenção, já era um piloto que sabe o que é andar em protótipo. E bem. Estamos a falar que o Yannon era vencedor de corridas, fazia pódios. Mas ele era um piloto de protótipos, não é? Sim. Ele é um piloto... É diferente. E agora, tu viste aqueles que não disse? São, aqueles que nunca andaram e começam a pilotar uma moto, uma maquinaria de protótipo... ou são muito mesmo um astro complicado. E atenção, o Toprak é muito bom piloto, é excelente, é o showman, mas eu acho que isto já entra noutro patamar. Eu acho que sim, há muitas pessoas que defendem que ele devia ir para lá, que ele vai ser bom para ir para lá. Eu, na minha opinião, acho que não. Isto é muito simples, se ele fosse realmente bom para ir para lá, já testou 2 vezes uma M1. Já lá estava. Já andou lá, sim, é verdade. Ele já chegou a andar na Yama, a experimentar a moto do Ele já fez o teste 2 vezes. Em Jerez, que é um circuito onde ele é muito bom.
se ele fosse bom já lá estava. Pois, Portanto, sim, mas isto sou suspeito, pronto, e Claro. defendo cada macaco no seu galho, pelo menos neste patamar. Mas pronto, não fugindo muito à conversa, voltando exatamente. outra vez aqui à guerra. Já nem sei onde é que há. MotoGP. Íamos passar para o MotoGP, exatamente. Tivemos assim a pole position com quem é que deveria de ser, não é? Marc Marques. Na Mais primeira, um strike. exatamente, mais uma pole position para Marc Marques. A segunda posição da primeira grelha, assim, da primeira linha da grelha. Sim, é que é. Alex Marques para o irmão, claro. Suspeito. E um terceiro lugar para o Quartararo. Fantástico. Eu fiquei Fantástico. abesbílico. Fantástico. abesbílico. O Quartararo e a Yama este fim de semana mostraram, mas apenas só o Quartararo. Sim. Apenas só o Quartararo. Eu não sei o que aconteceu à Pramac. Devem ter deixado as motas no contentor e deram as scooters ao Miller e ao... É complicado. Eles diziam, houve uma altura que até disseram que o Augusto andava lá a testar coisas. Acredito. Que é perfeitamente compreensível, Sim, né? Ele é é o piloto de trabalho testes, exatamente, ele é o piloto de testes. Portanto, É mas, é só continuar em corrida, né? mas acho que o Augusto Fernandes e o Jack Miller Mas isto foram de T-Max, não foram? este fim de semana nem o Miller deu nada para a caixa. Pá, e filmes, lá está, oscila muito a consistência e deixa-me a pensar porque eu esperava tudo menos isto. Ou seja, esperava numa Yamaha lá para cima e afinal não, foi uma Honda lá para cima e a Yamaha anda aqui às aranhas. Exatamente. Mas pronto. Tivemos assim numa corrida sprint vencida pelo quem mais? Marc Marques, não é verdade? Um segundo lugar por quem mais? Alex Marques. E um terceiro lugar para Morbidelli. Morbidelli que já nos começa aqui a habituar aqui a andar aqui nos pódios, a lutar por pódios. Ainda bem, eu por acaso é um piloto que eu gosto muito. De realçar que tivemos em quarto lugar um Aldeguer, também fim de semana começa-nos aqui Sim, o a Aldeguer mostrar já que se está cada vez mais habituado à Ducati. Não quero desdizer, mas ele tem maquinaria para isso. Sim, claro que sim. A gente sempre disse isso. Exato. Dá muito mais gosto ver o trabalho que o Augura faz, Exatamente, não que desfazendo o Aldeguer. ficou em sétimo lugar, também não foi muito longe. E de onde é que ele veio? Exatamente, lá atrás. Subiu posições. Sempre Escalou. Fez uma corrida também de recuperação. Ao contrário do Banhaia. Pois, o Banhaia é sempre da frente para trás. Na corrida principal, ou seja, corrida de domingo, tivemos vitória para Marc Marques, claro. Segundo lugar, Banhaia. E terceiro, Morbidelli. Isto já com a atualização, não é? Com a atualização de... Nunca na vida. De que a gente vai falar, não é? Porque houve aqui uma penalização para Vinhales, porque o primeiro pódio foi Marc Marques, segundo lugar Vinhales e terceiro estou-me a falar Banhaia, claro. E depois entretanto houve aqui uma penalização por esse para mim é o pódio. Exato. Isto aqui é assim, de preocupações que a Dorna tem que ter é com segurança em pista e depois pode-se preocupar com o resto todo, mas não, tivemos uma queda que pode não ter tido um aspecto aparatoso, mas foi muito feia porque cair em cima de um corretor é duro. Ainda por cima corretores altos. Mas não teve aspecto aparatoso? Então não teve. Não, há aquelas quedas que o pessoal manda grandes eye-sides e sai de lá de pé, não é? Ele foi atropelado. Sim. Caiu mal e foi atropelado. Pronto. A última vez que vi um acidente daqueles foi o Simoncelli. Exatamente. Estamos a falar de 11 costelas. 11 costelas, sim. Confirmado 11 costelas partidas. 8 de um lado e 3... Não, 7 de um lado e 3 do outro. Não, foi assim uma coisa qualquer. 4 de um lado, uma coisa assim qualquer. Ou seja, tivemos um Jorge Martino que finalmente regressou no Qatar a fazer do Qatar teste. Na primeira corrida ainda deu-lhe uma perninha ao Banhaia para ver se o Banhaia ainda sabia andar de moto, mas depois deixou-o ir, estava a recuperar da mão. E depois tem um infortúnio que eu continuo a perguntar onde é que a eletrónica da Aprilia anda, porque aquilo não me parece falha do piloto na entrada em curva, ele simplesmente vai em cima do corretor. Ele deu-me a entender, posso estar errado, mas deu-me a entender que ele pôs a roda do lado de fora do corretor. Fugiu.
Eu quando vi a E repetição, ele cai sou mesmo em cima do sincero, corretor. eu quando vi a repetição, sou sincero, a moto vai em cima do corretor, quando de repente a traseira foge e aí sim, perde a frente. Ok. Portanto, continuo a achar que aquilo entra ali, ou no traction control ou na traseira da Aprilia, que tem dado muito trabalho, Pois. tirando o único piloto suspeito que parece estar a andar bem com aquilo, que é o Ogura. Que é de tirar mesmo o chapéu. Mas infelizmente tivemos um piloto campeão do mundo em mau estado, em maus tratos, deitado, com uma corrida a acontecer com bandeiras vermelhas, com médicos em pista, com a moto não em pista, mas no seu exterior, ou seja, constituía ainda um perigo para os outros pilotos e para quem estava como comissário e como médico de posto. Mas a preocupação da Dorna não foi essa, não foi interromper uma corrida, não foi mostrar uma bandeira vermelha, foi meter bandeiras amarelas e depois logo se esquece do assunto. Pronto. Tivemos situações de perigo e infelizmente não deu uma situação mais gravosa, mas se isto assim continuar, é o que falámos, vai haver o dia que o azar vai bater à porta. Sim, exatamente. E não vai ser bom. Exatamente. Sim, e era o que a gente tinha falado à semelhança do campeonato feminino, que foi praticamente igual, exatamente praticamente a situação igual. O piloto a ser assistido e salvo erro, eles ainda passaram lá 2 vezes. Passaram lá 2 voltas ainda lá com o Jorge Martins a ser assistido. O que é inconcebível, é impensável uma coisa dessas. Passar uma, entendo, porque ok, eles saíram dali do setor, deixaram passar toda a gente, foram assistir o piloto e ainda não tinham retirado a moto de... Mesmo assim passar uma, porque dá muito tempo, porque ele quando caiu, eles ainda deram a volta toda. Dá porque não é um circuito assim tão grande. Epá, mas pronto. Enfim, não sei qual foi a lógica que eles... Eles lá encontram a sua lógica, mas pelos vistos a preocupação da Dorna é as pressões dos pneus. Os 2 terços de corrida e não estavam decorridos. Não, porque faltava 2 voltas. Não, uma volta, se não estou em erro. Exatamente, mas ainda dava para fazer um segundo arranque. Não sei porque é que... Talvez eles não quisessem ter feito esse segundo arranque, por algum motivo, não sei. Mas o que isso não pode acontecer é um piloto estar a ser assistido e eles passarem lá 2 vezes, porque aquilo são os pilotos com mais andamento do mundo, eles não passam ali devagar. E atenção, quando há uma bandeira amarela, eles simplesmente evitam o picance, porque o andamento bandeira amarela é igual. só para não ultrapassar. O andamento vai lá igual. Exatamente. Eles passam à mesma velocidade. Exatamente. Só não fazem ultrapassagens, de resto não é inconcebível, não é impensável, não se compreende, mesmo incompreensível. Portanto, aqui em relação à corrida, tivemos aqui também outros episódios. Portanto, aqui logo na primeira curva tivemos o contacto do Alex e o DJ António? Não, antes, na primeira curva com o Marco. Com o Marco, sim, com o irmão. Com o irmão, logo na primeira curva, que arranca-lhe ali duas alhetasitas, uma ou 2. Ali aquelas alhetas traseiras, rouba-lhe ali, acho que foi uma e a outra ficou a abanar. Foi qualquer coisa assim. Em que o Morbidelli aproveita e faz logo ali uma dupla ultrapassagem. Pau! E ele achava que tinha pneus Duracell e aquilo nunca ia acabar. Exatamente, eu não sei, o Morbidelli foi logo para a frente muito, muito precoce. Mas de caras que não ia dar aquilo viu-se logo. Não ia favorecê-lo. Depois escolheram todos pneus médios para todos, a escolha foi unânime e aquilo, de certeza, via-se logo que aquilo não ia aguentar aquele ritmo, infelizmente. Depois assim, na segunda volta, na volta 2, aí sim, tivemos o toque entre Alex Marquez e o Gini António. Acaba o Alex Marquez acaba com uma penalização de long lap, exatamente. Ainda assim termina em 6º, uma boa corrida também, de recuperação. O Alex realmente está... E sem asas, já. Exatamente. Eu pergunto, o que é que elas estão lá a fazer? Não é? Aquilo, dizem os peritos que aquilo ajuda muito no downforce. Ok, pronto, é bem. Uma vez gostava de que faziam todos uma corrida com asas e tiravam as asas ao Marco, só para ver a diferença. Podia ser que dessem luta. Eu acho que era igual. Ele tinha que travar um bocadinho mais cedo, se calhar.
Ainda assim, o Gini António depois, mais para a frente, a fazer a sua recuperação, porque ele, salvo erro, eu não consigo precisar em que lugar é que ele ficou, mas ele foi para aí 17º, 18º, depois do toque. Depois do toque, Depois sim, do toque. ficou bastante cá para trás. Sim, acho que ele ficou para aí nesses lugares, não consigo precisar, também não me recordo. E entretanto, depois na sua corrida de recuperação, acaba por dar também um toque no Ron Mir. Ele não foi penalizado, mas acho que vai ser. Não sei se foi algo que foi falado e os próprios comentadores referiram isso. E Não sei se lá está, isso deviam de ser coisas que o Race Control e a direção de corrida deveriam de se preocupar no momento. Exatamente. Pronto. Já por exemplo, com o que aconteceu com o Aldeguer com o Miguel, não... Eu sou da opinião que o que acontece no fim de semana fica no fim de semana. Exato, não tem que ir penalizações para outros. Só se for uma coisa que, pá, extraordinária, um evento muito especial. Alguma coisa muito específica, muito peculiar, mas eu diria que o que acontece no fim de semana é para ficar no fim de semana. Se para penalização é referente àquela corrida, é ali que tem que ser penalizado. Não tem que andar para a frente. Claro, eu vejo, por exemplo, uma penalização, não metendo isto assim a par, mas vejo uma penalização muito mais severa relativamente ao Vinhales no fim de uma corrida com um pódio feito. Pá, simplesmente porque continuam com uma regra que para mim nem deveria de existir. Uma pressão de pneu não devia de ser algo tabelado, devia de ser algo para a tática da equipa e gestão da própria equipa. Pá, se a Michelin não tem capacidade de ter pneus que aguentem certas pressões, isso é problema da Michelin, metam lá outro fabricante. Já puseram? Graças a Deus. Mas ainda não. Ainda faltam uns aninhos. Pronto, deem essa liberdade. Foram penalizar um piloto em 16 segundos, fizeram-no sair de segundo lugar. Fizeram-no ir ao pódio, abrir o champanhe, mais um troféu, mais uma vez. Dar declarações. Incrível. Mais uma vez. É incrível. Mas depois, pronto, já temos N episódios de situações destas icónicas do Race Control, em que temos um Binder, por exemplo, a tocar numa micro faixa verde na última volta e tiram-lhe posições. Pá, isso para mim é totalmente descabido. E há coisas que tinham de se preocupar. Por exemplo, para mim, se me dessem uma dupla long lap ao Alex Marquez, porque o Alex Marquez tem 2 incidentes, relembrar como tu disseste, tem o com o irmão logo no início da corrida e tem o segundo com o DJ António. Se lhe dessem uma dupla long lap, a mim não me... Mas a primeira até não... Pronto. Sim, mas vou pôr assim, se lhe dessem uma dupla long lap... A segunda é parvo. A segunda é uma... É demasiado... Ali não dá para ultrapassar. Não sei o que é que ele pensou. É a expressão mesmo, é a cão. Ali não sei... Bem, ele admitiu isso. Sim, ele pede desculpa logo no momento. Sim, mas depois das declarações ele disse que não sabia o que é que lhe passou pela cabeça, que ali não dava mesmo para passar. Se lhe dessem uma dupla long lap, a mim não me espantava. Agora, espanta-me é darem 16 segundos de penalização a um piloto que faz pódio. Não faz sentido. Por amor de Deus. Não faz sentido. No máximo podem dizer, ok, tiramos uma posição, passa a terceiro e o outro sobe a segundo por causa da tire pressure, da pressão de pneu. Para mim tudo bem, mas pronto. Mas depois tivemos um Aldeguer que mete o Oliveira fora de não sei quanto tempo ainda não se sabe. Nada. Levou uma long lap. Sim, levou uma long lap na corrida e não lhe aconteceu mais nada. Na que... corrida a seguir, a cumprir, porque ele também caiu na... Sim, que ele depois acabou por cair. Sim, mas não faz sentido, porque como é que um piloto vai temer a consequência se eles dão a castigos destes? Uma long lap não é nada. É um piloto que nem sequer está a lutar por vitórias, não é? Sim. Ele vai arriscar certamente. A long lap faz sempre diferença, mas penalizações deveriam de ser mais severas. Eu vou pôr assim. Já tive um infortúnio de uma qualificação de passar a bandeira de xadrez e não sair para a boxe porque não tinha visto a bandeira de xadrez e passar outra vez. Eu deram-me long lap de penalização e na segunda qualificação tive o azar de fazer o mesmo no dia a seguir, porque eu vinha tão concentrado, vinha a bater tempo, vinha tão concentrado na qualificação que eu, feito parvo, acontece-me novamente isto. Então o que é que o Race Control na altura decidiu do Estoril? Não, para além de... Agora vais levar dupla long lap e vais para a última posição da grelha. Bem. Eu simplesmente passei... Simplesmente, pronto, eu entendo que é demasiado amadorismo. Mas eu penso assim,
como é que eu levo um martelo do Thor destes por uma parvoíce destas, não é? E No campeonato amador. no campeonato amador. E andam aqui pilotos, pá, que são os astros do desporto, com coisas destas e as penalizações é uma long lap. Exatamente. Pá, a mim deixa-me boquiaberto, mas pronto, no meio dos azares há as sortes e temos um azar com o quarto lugar. E atenção, essa situação que te aconteceu não pôs a integridade física de ninguém em perigo. Zero, nada, ninguém. Porque isso para mim é que é o mais relevante, né? Isso para mim é o que é o mais relevante. Foi puramente uma batatice. Certo? Eu fiquei, da primeira vez eu fiquei chateado porque eu não vi mesmo a bandeira. E já vi os placares eletrónicos no Estoril e a minha preocupação era eles realmente terem mostrado uma bandeira de xadrez num placar eletrónico, ou pelo menos logo bandeira vermelha, e eu percebia que a ação tinha terminado, mas isso não me compete a mim decidir, compete a mim entender e ter atenção. Mas não pôs a integridade física de ninguém em perigo. Pronto. Foi puramente uma batatice. Mas a segunda vez fiquei mesmo super chateado. Mesmo. Acredito que sim. Mesmo super chateado. Acredito que sim. Mas pronto. São episódios para rir. Exatamente. Mas voltando aqui à nossa corrida, como já tínhamos falado, foi uma corrida como já não víamos há muito tempo, com muitas ultrapassagens e muitas e boas ultrapassagens. E boas lutas. O Vinhales fez uma grande corrida mesmo. Fez sim senhor. Fez ali uma ultrapassagem ao Marc Marques no fim da reta da meta, ali mesmo a queimar, que ele nem teve hipótese. E segurou muito bem a posição. Mas isso ele estava um bocadinho a torcer o nariz do bigode que tinha levado do Algura. O Marques que até veio dizer que até quando olhou viu uma KTM pensava que era o Acosta. Porque normalmente o Acosta é que anda mais para a frente, não é? E quando viu que era o Vinhales ficou surpreendido. Ficou surpreso por ver que era o Vinhales. Tivemos também ali uma disputa entre o Morbidelli e o Bagnaia. Isto, amigos, negócios à parte. Não, ali, pão, queijo. Exatamente, amigos, negócios à parte. A gente depois encontra-se no rancho e logo bebemos umas jolas e fica tudo bem. Mas sim, e ainda bem que isso acontece, ainda bem, porque ali não há amigos, ali estão todos para o mesmo, é para competir. Quer dizer, tivemos o Alex Marques quase a limpar o irmão no início da corrida, portanto. Exatamente. E não sei se mais dia ou menos dia não acontece qualquer coisa. Há de haver um incidente de corrida, infelizmente. Há de haver se calhar qualquer dia, desde que não se alejem, mas que seja inevitável. Claro. Porque, enfim. E na curva 1 é muito... A Por probabilidade norma. É grande de acontecer. Por norma é. A probabilidade é grande de acontecer. Portanto... Como eu já disse, uma disputa grande em várias voltas, exatamente, o Morbidelli com o Bagnaia. O Vinhales perde a liderança com uma trajetória muito larga, já a 7 voltas do fim, porque era o que a gente estava a falar em off. Ele já vinha a queimar os pneus, a KTM já é uma moto que consome muito pneu. A KTM já é muito difícil de gerir pneu. Carece de muita gestão de pneu, porque ele queima muito, é uma moto muito agressiva, queima sempre muito, desgasta muito pneu. E aquela trajetória para mim ele já vinha a perder a frente e ali não conseguiu mesmo, teve que largar para não cair, para a frente não fechar, e o Marques, claro, adeus e até amanhã, e foi para a frente. Ele estava a controlar o ritmo, ele ia para a frente quando quisesse. Falamos, mas, ele chega à penúltima volta, antepenúltima volta. Exatamente. Bate a volta mais rápida, ou seja, da corrida, com 20 voltas em cima, ou 19. São 22 voltas. 22, 19. Com 19 voltas em cima, bate a volta mais rápida. É de loucos. Vem a seguir e bate a volta mais rápida outra vez. É de loucos. Portanto, eu digo assim, com um pneu cansado... Como é que é possível? É a diferença de andamento. O Morbidelli, pelo contrário, quis usar os pneus todos ao início, estava com pressa. Exatamente. Esqueça-se que aquilo não era pneus Duracell. Foi uma estratégia. Ele tentou ir para a frente para ganhar ali o fosso. Para ganhar ali fosso, esperando que lá atrás houvesse ali umas ultrapassagens que se fossem atrasando. Exato. Não deu. Fez o possível, fez o que lhe competia. Pronto, é mesmo assim. Podia ter resultado, mas não resultou. E acho que é isso. Em termos tivemos, já falamos aí da queda, infelizmente, do nosso... do Jorge Martin. Ou seja, ele entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos.
Está mesmo. Que infelizmente, que aqui já começa a levantar várias questões, foi algumas questões alguns podcasts que eu ouvi hoje, já que se questiona se ele realmente estava em condições de voltar a um grande prémio. Ele em condições estava, porque ele termina a corrida 1, a sprint, desculpa. Mas ele quando chega à boxe está sempre como gelo, a alongar. Tá, mas a vitória dele era testar a moto e... Não, ele só queria acabar. Ele disse que era só acabar. Exatamente. Ele só queria acabar. E atenção, só acabar, o piloto não tem contacto com a moto e vem de onde vem... E o Chantra continua lá a cavar batatas. Só acabar, mas ele quando cai, salvo erro, estava em 16º. Sim. Estava quase uns pontos. Estava. E ele pontuava. 17º, assim, e ele pontuava. Sim. Com jeitinho pontuava. Sim, acredito que sim. Mas pronto, foi este infortúnio pois exatamente, grande. Ali em 16º, 17º estava o DJ António, que tinha ficado para trás por causa do toque do Alex, e já também 17º, que aliás o DJ António acaba por colidir com ele. Que realmente foi muito aparatoso de se ver, e que lhe causou aqueles traumatismos no peito. Pronto, ao dia de hoje já se sabe que foram 11 costelas. Dizia-se que era só ali uns hematomas no tórax. No tórax, como é que eles deram um nome, agora não me estou a lembrar do nome específico. Depois, entretanto, já passou para 4 costelas. Depois, hoje já saiu que são 11. Enfim. E vamos lá ver se ali na mão não, também quebrou ali qualquer coisa, ou se aquilo está bem, se solidificou bem. Esperemos que... A Aprilia nas declarações médicas referiu-se ao mesmo costelas. Esperemos que sim. Pronto. Mas é bastante... Estes costelas é uma coisa muito dolorosa. Para sarar é uma coisa difícil. Mesmo o próprio respirar e tudo não é fácil. Exatamente, é uma coisa bastante dolorosa e também só vai lá com descanso e não há nada que se possa fazer. Mais uma longa pausa. Exatamente, infelizmente. Veremos quantos, esperemos que não sejam muitos, mas certamente que o próximo, quase certeza que vai estar fora. Não, ainda vai estar uns fora. Sim, agora sim vai estar uns fora. Sim, acredito que sim. Pelo menos 4, 5 GPs vai estar fora. Pode ser que não seja tantos. É? 11 costelas não vai ser fácil. Ok. Pronto. Esperemos que não. Sim, eu espero. Eu para mim, se ele voltasse e recuperasse o mais rápido possível e voltasse o mais rápido possível, era o ideal. Mas... Sim, porque até porque o campeonato faz falta. Diferente. Faz falta o Jorge Martins ao campeonato. Faz falta o Jorge Martins. E por falar em lesões, o nosso Miguel esteve presente, não é? Esteve presente ali como um... Foi fazer o lugar de engenheiro na Pramac. Exatamente. Mas este fim de semana não teve louros. Não, exatamente. Este foi só andar com os olhos. Foi só andar com os olhos. Ele que esteve lá presente no circuito, ainda com o braço imobilizado. Espera-se que ele já esteja de regresso em Jerez, o que eu não acredito, sinceramente não acredito. Eu também não acredito, porque acho que já houve confirmação de que o Augusto Fernandes vai fazer Jerez. Ok. Por acaso ainda não vi nada sobre isso. Mas lá está, espera-se. Mas gostava que o Miguel voltasse, porque Jerez até é um circuito bastante conhecido ao Miguel. Claro, sim. Ele gosta muito. E ele também gosta muito de circuito. Portanto, poderia ser que voltasse bem em força e confiante. Claro. Que acima de tudo, para andar nestas andanças tem de ter confiança. Sim. Eu espero que ele acima de tudo, quando volte, que volte a 100% ali, como a lei da sapatilha. Exato. E que não lhe aconteça, por exemplo, o que aconteceu infelizmente agora ao Martin. Sim, claro, isso nem pensar. Mas eu dificilmente acredito que ele volte em Jerez. Talvez em Le Mans, né? Le Mans que é seguir, né? Talvez em Le Mans ele possa regressar. Mas é como digo, ele que regresse, mas que regresse a 100%. E claro, lá está, quando regressar não vai regressar para vitórias, não é verdade? Isto desengana-se quem pensa o contrário, que o Miguel tem que ganhar todas as provas. Há por aí alguns que pensam isso. Os outros não correm. Exatamente. São Miguel. É diferente. Acho que
é uma equipa nova, uma moto nova. Isto é um ano, lá está o que a gente tinha falado É o também. ano, é o ano de ambientação, por assim dizer. Exatamente, conhecer a maquinaria, se adaptar a novas pessoas, nova estrutura. É sempre difícil. São sempre mudanças difíceis e que levam o seu tempo. A única mudança, quer dizer, que eu, tirando agora o Marques quando passou da Honda para a Ducati, mudanças muito escandalosas de pilotos que me recordo, só mesmo o Miguel, por exemplo, quando saiu da KTM para a RNF, a primeira corrida em Portimão, que ele depois é balroado pelo Marc, ele ia lançadíssimo. Ele faz a sprint e ele ia fazer pódio na sprint, até que, pessoal, eu lembro-me bastante bem dessa corrida, que ele vai a travar no tabuleiro a seguir a Craig Jones, e na travagem acaba por alargar e perde posições e acaba por terminar em 7º lugar essa corrida. Mas se não tivesse sido essa abertura, o Miguel tinha feito pódio na primeira corrida, primeira vez que estava a andar com uma Aprilia no campeonato. Sim, é verdade. Portanto, sim, mas, de ambientações, ele até é um piloto assim, digamos, inovador. Mas acho que, pronto, isto é um projeto muito diferente, porque é uma estrutura completamente diferente. Sim. É uma Yamaha, não é? Está muito caída, ao contrário do que eu pensava. Mas as coisas vão chegar a bom porto, demoram ao seu tempo. Sim, também creio que sim. Ficamos por aqui? Temos mais alguma coisa na emenda? Não. Acho que não. Nada. Não, na carta já está tudo. Já está tudo, né? Sim, senhor, fazemos assim, então ficamos por aqui. Para a semana não temos corridas, né? Logo se vê se a gente grava com algum episódio, alguma coisa, algum tema alguma que surja aí, que algum tema que dê sumo para a gente fazer aqui um podcast, um episódiozinho. Se não, é daqui a 15 dias, talvez, não sei. Vemo-nos em Jerez. Em Jerez, exatamente. E é isto, mano. Pessoal, eu faço o apelo do costume. Comentem, deixem o vosso like, partilhem nas redes sociais, subscrevam o canal se não for o caso. E é isso. Foi aqui o episódio semanal com o resumo das corridas do fim de semana. Espero que tenham gostado. E obrigado. Até à próxima, não é? Exatamente, até à próxima. Vamos ver quando é que é. 15 dias ou daqui a uma semana. Exatamente. Até lá. Um abraço. Tchau.